Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e hoje a gente vai falar sobre os benefícios de se investir no exterior. Então fica aí e acompanha comigo que esse vídeo ficou massa. Se você gosta do meu conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo que eu tenho trazido para vocês, considere se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com aqueles 15 mil melhores amigos que vai ajudar a gente demais nessa jornada. Então vamos falar diretamente sobre o vídeo. A primeira coisa é que o brasileiro não tem costume, não tem o hábito de investir no exterior. E o porquê, né? Eu peguei e fui fazer uma pesquisa mesmo de o porquê que o brasileiro não tem esse hábito, né? E eu descobri que pelo seguinte, é simplesmente pela comodidade de ter altas taxas de juros e rendimentos garantidos ali. Desde o lançamento do Plano Real, o governo, né, como estratégia ali para alavancar o Plano Real, para fazer com que o Plano Real desse certo, deixou as taxas de juros mais altas, né, logicamente bem mais baixas do que eram, que eu vou falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho, mas segura aí. E aí o brasileiro já tinha aquela porcentagem garantida ali, a paridade do dólar que durou de 94 até mais ou menos 96, 97, não me lembro exatamente a data, e com essa paridade o dólar era 1 para 1, né? E era o que era chamado de câmbio sujo. E devido a essa paridade, o brasileiro já tinha ali na casa dos 14, 15% ao ano garantido de rendimento. Então, para a gente ter uma ideia concreta do que é isso, se você tinha R$1 milhão na conta, tá? Você receberia em média R$150 mil por ano. E aí você imagina isso em 94, em 95, quanto que era de dinheiro. Ou seja, o cara já se sentia cômodo, ele já ficava ali, eu não preciso investir no exterior, eu já tenho esse rendimento garantido aqui. E para vocês confiarem ainda mais em mim, eu vou colocar uma imagem que eu peguei diretamente do site do nosso Banco Central, né, do Banco Central do Brasil, na qual mostra os juros mês por mês, janeiro, fevereiro, março, abril, dos anos de 90, dos anos 91, 92, 93, 94 e assim por diante, tá? Então, agora aí na tela vocês estão vendo o seguinte, em janeiro de 90, o juro mensal estava em 66%, gente, 66%, olha isso. Agora, em fevereiro já estava 79%, isso eu tô falando ao mês, gente, ao mês. A inflação estava descontrolada, né, e o Plano Real veio para sanar isso. Vocês podem ver aqui, ó, que em dezembro de 93, 40% ao mês. Pessoal, somente no ano de 1993, vocês podem ver aí, dá mais de 395%. Ou seja, somente em 1993 a pessoa teria multiplicado o seu capital por 4. Mas a gente não pode esquecer da nossa querida e amada inflação. Se a taxa de juros estava desse jeito, era porque a inflação estava pegando fogo, estava aquela loucura impossível de sobreviver. E a nossa moeda, né, era o Cruzeiro Real, que já estava naquela transição do Plano Real. E aí, se a gente vai para 94, vocês podem ver que no mês 7 de 1994 teve uma queda brusca mesmo. Olha só, era 48% ao mês, e aí foi para 6,6% ao mês, depois 4, 3, 4, ela foi caindo. Vocês podem ver que ao longo dos anos, quando chegou em 96, olha só quanto que estava 1,9, e aí foi caindo até 1,7 em dezembro de 1996, e aí depois ela começou a subir ali de novo, que nessa época, entre 96 e 97, o Banco Central deixou de fazer o câmbio sujo. Pessoal, uma pequena correção, o câmbio sujo ele existe até hoje, ele é utilizado pelo Banco Central até hoje, seja por meio de leilão de dólares, seja por meio de taxa Selic. E o que o Banco Central abandonou na data, que vai estar aí na tela para vocês, dezembro de 1998, foi a paridade cambial. E o que é essa paridade cambial? O Banco Central, artificialmente, para sustentar, né, a nova moeda do Brasil, fazia com que o real tivesse o mesmo valor do que o dólar. E como é que ele fazia isso? Como é que ele financiava isso? Como é que ele pagava isso? Ele pagava isso através de taxa Selic. Da mesma forma que ele atua no câmbio hoje. Só que aí a gente está falando de 20%, 30% de taxa Selic ao ano. Ou seja, R$1 milhão, 300 mil ao ano de rentabilidade. É algo muito grande. E isso, né, como eu falei para vocês, durou até dezembro de 1998. Por quê? Porque a gente teve a crise asiática e aí o mundo viu que o Brasil era mais fraco, né, do que o próprio governo admitia. O Brasil era mais sensível do que o próprio governo admitia. Então, só para gravar, o Brasil abandonou a paridade cambial e não o câmbio sujo. O câmbio sujo é utilizado pelo Banco Central até os dias de hoje. Então vamos voltar para o vídeo.
O Banco Central controla o valor do dólar. Ele começa a injetar, né, dólares na economia para controlar a oferta e a demanda. Lembram que um pouquinho antes da pandemia, não um pouquinho antes, ali durante a pandemia o dólar disparou? Por quê? Porque estava todo mundo buscando por dólares. Todo mundo estava querendo um porto seguro ali. E quando a gente tem guerra, pandemias, loucuras mundiais, brigas de políticos, todo mundo busca o dólar. Por quê? Porque o dólar representa 60% das reservas financeiras mundiais de todos os bancos centrais, ou seja, é bastante coisa. Então todo mundo busca por dólar, tem uma oferta muito grande de muitas pessoas comprando dólar e tem pouca gente vendendo, ou seja, o preço tende a subir. E aí o que o nosso Banco Central faz? Injeta dólares, faz leilão, tá, de dólares para que controle essa oferta e demanda e o preço do dólar dê aquela baixada. E é por isso que a gente chama de câmbio sujo. É um pouquinho pejorativo, mas é a forma que o Banco Central também utiliza para controlar o valor do dólar. Mas ele também utiliza a taxa Selic, porque, olha só, se vocês prestarem bem atenção, hoje, na data que eu estou gravando, o dólar está 5,16. Mas se você pegar duas semanas atrás, você vê que o dólar estava 5,30, 5,35. Então, devido à forte subida de juros, o investidor internacional passa, né, a ver o Brasil com bons olhos, ver o Brasil como um país rentista, né? Ele pode mandar o dinheiro dele e ter aquela rentabilidade. Então isso faz com que a entrada de dólares, né, as pessoas estão comprando o real, vendendo seus dólares, né, fazendo aquela troca, então faz com que a moeda, né, o nosso real se valorize um pouquinho frente ao dólar. E aí eu vou colocar aí na tela para vocês que uma forma, né, que o Banco Central atua para conter a inflação. A linha azul é o CDI, né, o IPCA, ok? O IPCA é o índice de produtos ao consumidor agregado, que é o que é utilizado para medir a inflação, mas a gente sabe que o IGPM que é o real. E aí vocês podem ver aí na tela agora que desde janeiro de 2012 a gente tem coisa de 10% ao ano, chegou ali aos 14%, depois veio descendo, e aí o Brasil já não era mais atrativo, né, para o investidor internacional. E agora, como ele voltou a subir, né, a gente já está no patamar de quase 11% e vai chegar a 11%, o investidor começa a ver de novo como uma oportunidade dele ganhar dinheiro. Tá, mas Darley, o que isso tem a ver com benefícios de se investir no exterior? Agora o dólar tá mais barato, né? A gente não pode falar barato que a gente nunca sabe, mas dólar caro, gente, é aquele que você não tem na sua carteira de investimentos. Pense isso toda noite antes que você for dormir, que você vai entender o que eu tô falando, beleza? E devido a essa alta taxa de juros que ocorria na década de 90, 2000, o pessoal, né, falava, para que eu vou investir no exterior? E esses hábitos vão ficando, né, arraigados dentro de nós. Mas agora, como a gente não tem uma taxa de juros tão elevada e a gente tem uma inflação, né, por muitas vezes elevada dentro do Brasil, que fica aquela coisa, a inflação sobe, a taxa Selic sobe, justamente para frear a inflação. E aí a inflação freia e aí a taxa de juros desce de novo. E aí a inflação começa a subir. São ciclos, gente. Isso vai acontecer sempre. E aí quando a taxa de juros está baixa, o dólar tende a ficar um pouquinho mais caro. E quando a taxa de juros está alta, o dólar tende a ficar ali um pouquinho mais barato. E aí, como já não era um costume, as pessoas não faziam isso, mas as pessoas também não tinham a facilidade que a gente tem hoje. Eu já fiz tutorial com vocês aí, eu mostrei para vocês que é fácil abrir uma conta na Avenue, é fácil abrir uma conta na Passfolio, na TD Ameritrade, na Charles Schwab. Nesse caso você tem que ter 25 mil dólares, mas tem outras inúmeras oportunidades e aí você já pode começar a dolarizar parte do seu patrimônio. E uma das coisas que eu percebi é que os rendimentos, né, os dividendos no exterior são mais baixos. Mas se a gente parar para pensar, tá, eu fiz um comparativo do seguinte: os dividendos se mantiveram, né, ao longo do tempo seu percentual, porém o preço dos ativos subiu, tá? E o preço do dólar disparou. E aí eu vou colocar aí na tela, exemplificado para vocês, o seguinte: em fevereiro de 2012, 10 mil dólares custavam aproximadamente R$17.100. Se você tivesse investido, né, na Nasdaq, esses 10 mil dólares, com um rendimento, né, que é o aproximado aí de 540%, hoje você teria 64.293 dólares. Se você tivesse investido em S&P 500, você teria hoje aproximadamente 32.229 dólares. Se você tivesse deixado somente, né, atrelado ao dólar, você teria ali aproximadamente na casa entre 29 a 30 mil dólares. E aí eu tô levando um tapa na cara aqui agora, porque a Nasdaq, às vezes eu não dou tanta atenção, né, pra Nasdaq, mas a Nasdaq nos últimos 10 anos deu uma surra, né, no S&P 500, muito grande mesmo. E aí, lembra que você gastou R$17.100 para comprar os 10 mil dólares, que viraram 64, né, na Nasdaq e 32 no S&P 500? Se você fosse converter isso hoje, você teria
daria aproximadamente 330 mil reais. E aí você me diz, 17 mil reais viraram 330 mil reais. É muita coisa. Se você tivesse investido em S&P 500, você teria aproximadamente 165 mil reais. É ou não é bastante coisa, gente? É muita coisa. E isso eu tô falando de um aporte único. Você colocou lá e esqueceu, não fez mais nada. Você não fez nenhum outro aporte, nem lembrava do dinheiro. E logicamente isso não acontece, porque você vai fazer mais aportes, vai colocar mais dinheiro, mas imagine esse investimento inicial em 2022. Agora imagina você fazendo isso agora em 2022 e colhendo os resultados em 2032. Eu tenho esses 10 anos tranquilo, entende? Eu tô trabalhando para que nos próximos 10 anos, tá, eu possa viver somente de dividendos. E aí vocês vão falar, o Darley vai parar de trabalhar? Lógico que não. Vou lançar 3, 4 vídeos por semana no YouTube. Vou lançar um vídeo por dia no YouTube. Porque é isso aqui que eu gosto de fazer. Então, eu só tô ajustando as coisas, né, para eu ter uma liberdade muito maior do que a que eu já tenho hoje e aí poder produzir mais conteúdos e poder alcançar mais pessoas ainda para que elas possam também investir no exterior e receber seus dividendos em dólares. E pessoal, investimentos no exterior não é um luxo, é uma necessidade, você tem que se proteger. Quando você está investindo no exterior, você ganha de dois lados, com a valorização do dólar ou desvalorização do real, né, que dá praticamente no mesmo, mas é mais fácil que o real se desvalorize, e com a potencial valorização das empresas. A gente tem umas empresas aqui que explodem. Pega Google, Apple, Adobe, Microsoft, Amazon, são cases assim de extremo sucesso, são muitas empresas de sucesso que fica difícil até você citar apenas uma. Então é por isso que eu vivo falando dessas empresas. A gente não tem nem o que falar, né, sobre Tesla, que todo mundo desacreditou, muita gente ainda não gosta, mas hoje, né, é uma gigante, não tem como negar. E um outro ponto é que o pessoal sempre coloca na cabeça de vocês que o imposto sobre herança nos Estados Unidos vai acabar com você. São 40% de impostos, Darley. E, mais uma vez, mentiram de forma descarada para você. De fato, o imposto vai de 18% a 40%. Porém, para residentes legais, se a pessoa é solteira, ela tem aproximadamente 11,7 milhões de dólares de isenção. Como assim, Darley? A pessoa não vai pagar o ITCMD do Brasil de 3%, 4%? Não, gente. Nos Estados Unidos não existe isso. E essa isenção é para solteiros. Se você é solteiro, uma pessoa residente e solteira nos Estados Unidos, você tem uma isenção de 11,7. Vai líquido para o filho, para o irmão, para quem quer que seja. E se a pessoa é casada, olha o benefício de ser casado, gente. 23,4 milhões de dólares. Quem é que tem esse dinheiro hoje assistindo isso aqui? Líquido assim para passar de herança, se não for alocado em uma empresa? É muito difícil. Ou seja, 23,4 milhões é o limite para quem é casado. Ou seja, é bastante grana e vai direto, vai líquido, sem nenhuma dedução de imposto para a pessoa. Ou seja, se hoje eu e a Priscila formos, né, deixar uma herança e nós tivermos até 23,4 milhões, 23,4 milhões de dólares, não vai ter nenhum imposto, ao contrário do Brasil, que já vai cobrar 3 a 4% a depender do estado, que já seria bastante grana, seria mais de R$1 milhão praticamente. R$1 milhão não, $1 milhão, se não fosse pouco, né? Então, existe essa isenção. E se você não é residente, você tem uma isenção até $60 mil, mas eles devem rever isso, mas enquanto você não tem esses $60 mil, não se preocupe com isso. Invista, até porque $60 mil hoje são mais de R$300 mil investidos no exterior. Então, quando você chegar lá, você se preocupa com esse problema e eu te garanto que tem excelentes advogados, excelentes contadores ou tax advisors para te ajudar nesse assunto. E pro vídeo de hoje é isso, gente. Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like e me fala aí se você gostou desse vídeo e se te ajudou em alguma coisa. Tamo junto e é só o começo.